20% da população brasileira sofre de varizes, sabia disso? Percentual alto, né? É muita gente. Altíssimo. Então, olha aqui. Esse dado é muito sério, viu, gente? A gente fica preocupada, as agências do INSS, assim, ó, após a pandemia. E aí, essa questão joga luz para uma necessidade da população brasileira. O tratamento de doenças que provocam afastamento do trabalho. E, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência Social e Trabalho, as principais causas de afastamento são dores nas costas, se eu estiver, lesão por esforço repetitivo, depressão. Contudo, há um crescimento vertiginoso de um tipo de afastamento de trabalho que muitas pessoas não imaginam, aquele provocado por varizes. É incrível, eu fiquei impactada com isso. Atualmente, existem em todo o Brasil quase 30 mil benefícios ativos por incapacidade relacionada a varizes. Entre os anos de 2018 e 2020, pouco mais de 90 mil benefícios foram concedidos relacionados a esse problema. Claro, doenças que englobam as varizes. E aqui no Maranhão, 304 benefícios nesse sentido foram concedidos, sendo que 195 desses apenas em 2020. Que loucura, hein, gente? Olha, os dados são da Secretaria Especial da Previdência Social e Trabalho, ligada ao INSS. O tratamento de varizes exige afastamento do trabalho, dilatações, enfim, o assunto é extenso. Eu vou chamar aqui a doutora Natália Cardoso para conversar com a gente sobre esse assunto seríssimo. Doutora Natália, angiologista, cirurgiã vascular, mestre em Ciências da Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Então, seja muito bem-vinda, graduada em Medicina pela UFMA. Que prazer receber você. Prazer todo meu, Paulinha. Bom dia para todo mundo. Vamos sentar aqui. Natália, você viu que eu falei, eu até parei de falar, porque tinha tantos dados ali, que eu acho que a gente quer saber na prática. Eu fiquei impactada com esses números. Com certeza. Eu estava até conversando sobre isso, sobre a importância das varizes e que muitas pessoas negligenciam, né? E as varizes no estágio mais avançado pode causar feridas, aquelas feridas que são dolorosas, que são grandes e que são de difícil tratamento. É um problema de saúde pública. Sim, e nem sempre as varizes, gente, diferente do que a gente imagina, né? Que variz é aquele vasinho que a gente olha. Não, às vezes as varizes a gente não enxerga. Não dá para ver, que é muito profundo. Mas quais são os sintomas? Dor nas pernas, inchaço. Fala pra gente. Então, como que a pessoa detecta que está com esse problema? Então, geralmente, né, as varizes elas vão causar um inchaço, um cansaço no fim do dia. Os pacientes chegam queixando assim: ai, doutora, quando eu chego em casa do fim do trabalho, minha perna dói demais. Parece assim que minha perna está caindo de tanta dor. Eu fico com a perna muito inchada. O sapato, a sapatilha marca porque fica muito inchado. Então, esses são os principais sintomas. E pode evoluir até para uma ferida nos casos mais avançados. Dor e inchaço. Agora, tem muitos mitos, não é, doutora, com relação às varizes. E a gente vai tentar desmistificar algum deles, até que eu tenho. Por exemplo, salto alto. Não, isso é mito. É mito. Lenda urbana. E graças é um mito a que... Deus, é uma boa notícia. Tô aqui com o meu também, Paulinha. Então, gente, eu uso muito salto e realmente as pessoas falam que salto alto, excesso de peso. Excesso de peso, sim. Porque a obesidade, né, quando forma um sobrepeso, uma sobrecarga sobre as veias. Então, para quem tem essa tendência genética dessa dilatação, piora, sim, o quadro de varizes. Ou seja, então, é uma questão hereditária. Papai tem, mamãe tem, eu tenho. Exatamente. As varizes, elas têm uma carga hereditária muito grande. Por exemplo, se o seu pai ou a sua mãe tem varizes, você tem 30% de chance de ter. Agora, se são os dois, é 70% de chance de você herdar. Não, gente, é loucura. Agora, diferente, eu queria te perguntar. Eu falei de vasinhos e das varizes. E aqueles vasinhos são microvarizes? Os vasinhos, que a gente chama de telangiectasias, ficam numa camada mais superficial da pele. E as varizes são numa camada um pouco mais profunda. Mas os dois são dilatações de veias que eram para estar normais.
Então, uma pergunta que me fazem muito é se os vasinhos vão virar varizes. Não, porque eles estão em 2 camadas diferentes. Mas quem tem tendência para ter vasinhos, tem tendência para ter varizes também. E a alimentação, doutora? A alimentação, ela já que é hereditária, ou ser tipo assim, eu tenho mesmo variz, eu vou ter, porque minha mãe tem, meu pai teve. Mas se você, como você pode prevenir? Você ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, fazer exercício, se manter no peso, tudo que é bom para a saúde, né? Bom para as varizes também. Você malhar as pernas, ter a panturrilha forte, porque aí o sangue volta com mais força, panturrilha trabalhada. Então, se você ter hábitos saudáveis de vida, melhoram também os problemas das varizes. Então, agora vamos falar de tratamento. Certo. Sem ser cirurgia, tem algum tratamento que possa ser feito? Ainda bem, Paulinha, que o tratamento de varizes, ele evoluiu muito. Não existe mais aquela história de você operar e ficar 30 dias em casa com as pernas para cima, né? A gente tem tratamentos novos, tem a termoablação de safena, na qual os pacientes podem voltar a trabalhar com 3 dias. Eu tenho uma paciente que operou semana passada, 3 dias estava trabalhando. Então, nós temos isso, temos a espuma, temos o A espuma laser. é o quê? O que a espuma faz? A espuma, ela é uma substância que a gente injeta dentro da veia para secar ela. Ela é super indicada em feridas, em pacientes mais idosos que não podem operar pelo risco cirúrgico. Então, é um tratamento revolucionador. Então, cada vez mais a gente está tirando esses pacientes do centro cirúrgico e conseguindo tratar ambulatorialmente no consultório. Então, vamos repetir, gente. Boa alimentação, manter o peso. Agora, chegou em casa, tem gente que trabalha o dia todo em pé. Chegou em casa, bota a perninha pra cima, isso funciona? Funciona. Isso sim funciona. E também, quem fica muito em pé, usar meias elásticas de compressão durante o trabalho ajuda. Então, gente, tá aí. Eu conversei aqui com a doutora Natália Cardoso, angiologista. Que prazer receber você aqui, tão jovem, tão bonita, e falando sobre esse assunto seríssimo, né, que precisa alertar a população. Não é uma questão de estética pra gente, é saúde, não é, doutora? Exatamente. Eu falo que a saúde das pernas é fundamental. Então, não esqueça de procurar o seu angiologista, o seu cirurgião vascular de confiança. Se você sentiu dor nas pernas, se na sua família tem histórico de tromboses, de varizes, procure antes que o problema se desenvolva, que aí fica mais fácil o tratamento. Porque vai agravando, não é? Exatamente. Tem idade, doutora, para ter, assim, a pessoa mais velha ou não tem idade? Não tem idade. A tendência genética, como a gente falou, conta muito. Então, por exemplo, se o pai e a mãe têm, tende a surgir no filho em idades mais cedo, quando a genética ela é muito forte. Mas geralmente aparece em mulheres de meia idade, entre 40 anos ou acima. Mas agora eu fico impactada, doutora. Como que a atividade física é fundamental para tudo na vida, gente? Então é fazer uma boa atividade, cuidar da sua alimentação. Chegou em casa, colocou a perninha para cima, aqueles 10 minutinhos para você, sabe? É bom que você pensa como foi seu dia, faz uma reflexão sobre quem você encontrou naquele dia, como foi aquele encontro, se foi bom ou não. Fica lá, 10 minutinhos, tá bom, doutora? Tá ótimo. 10 minutos é perfeito. 10 minutinhos com as perninhas para cima, usar meia, se alimentar bem, cuidar da sua saúde. Tem aquelas meias de compressão também, não é, doutora? Exatamente. Essas meias, elas precisam de uma avaliação para você passar, mas indicação elas médica, né? Isso, são super indicadas se você vai fazer viagens prolongadas, se você trabalha em pé. Então, as meias de compressão vão ajudar o sangue a voltar do pé para o coração. Então, gente, vamos se cuidar. A gente está trazendo essa questão por esses números aí que, assim, durante a pandemia que parece que estourou essa situação, não é? O aumento considerável de pessoas com problemas de afastamento do trabalho por conta de varizes. Exatamente. As varizes, elas são os problemas que pode se avançar. E aí, por conta das feridas, muitas pessoas acabam pedindo afastamento. Tá aí, gente. Conversei com a doutora Natália Cardoso, uma conversa muito boa. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Algo Mais. Eu que agradeço o convite, Paulinha. Estou à disposição. Muita saúde para todas as nossas telespectadoras e telespectadores, porque homens também têm varizes, não é? Homens, sim. Apesar de ser mais nas mulheres, né? É 4 mulheres para cada homem acometido, mas os homens podem ter os mesmos sintomas e evoluir para a mesma gravidade. Então, não é só a mulher que tem que se cuidar, não. Todo mundo, não é? Obrigada pela sua presença Paulinha, mais uma vez. Eu queria sim. oferecer uma consulta para você dar para os pacientes quem participar da nossa enquete. Da sua enquete. Tá aí, Maurício Mello. Então tá valendo uma consulta, tá, gente? Com a doutora Natália Cardoso. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Algo Mais. Um excelente fim de semana para você. Muita saúde.